Neste vídeo traremos provas irrefutáveis de que Jeová é um ser maligno, dentro da própria Bíblia. Não pule este vídeo e assista até o final para que depois você acabe deixando esta oportunidade de salvação passar. Primeiramente, Jeová escolheu um povo cujo interesse dele era fazer obras terríveis com ele. Êxodo 34, versículo 10. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Outro ponto interessante é que Arão diz que o povo que Jeová escolheu é inclinado para o mal. Êxodo 32, versículo 22. Arão respondeu: Não te enfureças, meu senhor, tu sabes como esse povo é inclinado para o mal. Depois Jeová manda Moisés juntar os levitas para matar milhares de pessoas do povo, incluindo familiares, tudo ao fio da espada. Êxodo 32, versículo 27 ao 29. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com sua espada, percorra o acampamento, de uma extremidade à outra, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão, de modo que ele os abençoou neste dia. Já Jesus ensinou exatamente o oposto. Na carta de João é dito. 1 João 3, versículos 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou os seus irmãos. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Perceba que quem mata os irmãos são ou pertencem ao maligno. Mais uma diferença clara entre Jeová e Jesus. Salmos 18, versículo 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Agora veja a diferença. Lucas 6, versículo 27. Mas vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Jesus também fala para os judeus que o pai deles é o diabo. João 8, versículos do 41 ao 49. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendemos a minha linguagem? Por não poderes ouvir minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Não dizemos nós bem, que tu és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honrou a meu Pai, e vós me desonrais. Nesta passagem fica explícito que Jesus separa o Pai dele, o Deus verdadeiro, dos pai dos judeus, que é Jeová, o diabo. Outras duas passagens que demonstram que Jeová é o maligno são estas. Davi fala assim de Jeová em Salmos. Salmos 7, versículo 13. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra seus perseguidores. Já Paulo faz uma referência clara. Efésios 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Outra referência clara é que Jeová põe o espírito maligno em Saul. 1 Samuel, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. No texto original, o espírito maligno é o próprio Jeová.
Em Ezequiel há uma passagem interessante em que o próprio Jeová diz que deu estatutos, mas só um ser maligno poderia fazer isso. Ezequiel 20 versículos do 25 ao 26. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre. Para assolar vocês, para que soubessem que eu sou o Senhor. Neste caso ele fala que deu leis de sacrifícios de crianças. Já o discípulo Tiago descreve o que aprendeu com Jesus, sobre o Deus verdadeiro que só dá dons perfeitos. Tiago 1 versículo 17. Toda boa dádiva e dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, e nem sombra de variação. Outra coisa interessante é que Jeová sempre jurava. Deuteronômio 1 versículo 8. Ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. Já Jesus ensina para não jurar por nada, para ser no vosso falar, sim, sim e não, não, pois o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5 versículos do 36 ao 37. Outra passagem clara é quando Jesus é questionado pelos discípulos, Tiago e João. Lucas 9 versículos 54 e 55. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus deixa claro que o espírito que está com ele não é o mesmo que estava com Elias. Para encerrar, Jesus chama Jeová de mal outras vezes, como nesta passagem. Mateus 7 versículos do 9 ao 11. Qual homem no meio de vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Aí Jesus faz uma referência clara a Jeová, pois no deserto o povo pedia pão e Jeová deu uma lei em tábuas de pedra. O povo pedia peixe e ele enviou serpentes. Números 11 versículo 5. Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Números 21 versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes ardentes que feriram o povo e muitos morreram naquele dia. Por isso Paulo disse que a lei verdadeira, do Deus verdadeiro é escrita nos corações e não em pedra. 2 Coríntios 3 versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like e se inscreva para mais conteúdos como este.